Vocês já pararam pra pensar que a rotina também é uma renúncia? Esses dias eu tive essa reflexão e eu queria muito trazer pra vocês. Como minha rotina se tornou uma renúncia diariamente. E eu vou te explicar o porquê que isso também não é uma coisa ruim de se falar. Esses dias, né, a gente recebeu aqui em casa minha nova irmãzinha. Minha irmãzinha nasceu. E eu, depois desse nascimento dela, eu senti que muita coisa da minha rotina mudou, né? Eu tive que abrir mão de muita coisa do meu dia. Por exemplo, meu dia tinha 24 horas. Agora ele não tem mais as 24 horas pra mim. Ele é dedicado em dividir o tempo entre mim, trabalho, ajudar em casa e muitas outras coisas. E aí eu comecei a entender que a rotina estava sendo uma renúncia pra mim, porque muito do meu tempo eu tinha que renunciar, porque tipo assim, eu tinha tempo para dedicado para estudos, para trabalho, e agora eu tenho que dedicar esse tempo para ajudar em casa. E aí que a gente começa a entender que renúncia nem sempre é uma coisa ruim. Por exemplo, essas renúncias que eu tô tendo, muitas das vezes as pessoas podem pensar, você tá renunciando ao seu tempo, deixando de ter tempo pra você. Mas se essa renúncia tem a ver uma coisa que eu valorizo, um valor meu, que é a família, ela não é uma perda, ela é um ganho pra mim. Mas muitas das vezes a gente tem vários tipos de renúncia na nossa rotina. Talvez você renuncia pra caber num espaço que você acha que você tem que estar naquele espaço. Talvez você renuncia por causa de um relacionamento. Talvez você renuncia a coisas na sua rotina simplesmente por causa dos outros e não por sua causa. Eu acho que é aí que tá o erro sobre as renúncias que a gente tem. Que muitas das vezes você pode parar pra pensar, nossa, mas eu tô renunciando aquilo ali por causa do meu relacionamento, tô renunciando aquilo ali por causa daquela amizade. Como, por exemplo, eu vou dar um exemplo que uma coisa que eu vivia muito no meu passado, antes de saber quem eu era de verdade. Eu renunciava ao meu sono pra ir pra festas de noite, porque eu tinha as amizades, né, que faziam muito isso na época, e eu valorizava muito aquelas amizades. E pra estar perto delas, eu fazia esses programas, essas saídas, então eu acabava renunciando ao meu sono, porque eu acordava no dia seguinte, além de, né, não dormir cedo, eu bebia muito, então eu sentia que eram muitas renúncias, mas não me satisfazia estar fazendo aquilo tudo, porque eu ficava estressada, eu tava num lugar e, tipo assim, eu queria logo ir embora, aquela pessoa que chegava num lugar e, tipo, não queria ficar muito tempo lá. E aí eu comecei a perceber que talvez aquilo ali não seja a rotina no qual eu queira renunciar a algumas coisas. E aí foi como perceber, e aí foi que eu comecei a perceber, né? Que tem tipos de renúncias diferentes e depende de qual você tá disposto a renunciar na sua rotina. Hoje em dia eu não tô mais disposta a renunciar ao meu sono, ao meu momento de lazer, inclusive hoje. Hoje é o segundo dia que eu voltei pra academia. E hoje eu fui fazer aula de dança. Fazia muito tempo que eu não fazia aula. Claro que fazer aula de dança de noite eu acho que eu não rendo tão bem, porque eu fico com muito sono nessa horário de noite. Mas é uma coisa que eu gosto de fazer, eu amo fazer dança. E aí, eu renunciei. Talvez ter um tempo a mais de estudos. Porque eu tive que ficar, tipo, eu fiquei 2 horas na academia e ainda fiquei mais 1 hora, praticamente, por causa da aula de dança. E eu tive que renunciar a coisas da minha vida. Mas se vale a pena pra mim, não tem nenhum problema em renunciar. E aí, por que eu quis trazer esse tema pra vocês? Porque muitas vezes a gente não sabe o que é prioridade na nossa rotina, o que faz bem pra gente, o que faz mal, porque a gente não se conhece. Uma das coisas que eu entendi é que o autoconhecimento é o que eleva a sua rotina, é o que faz com você sair daquela rotina que te aprisiona, uma rotina que te liberta. Inclusive, eu vou fazer um episódio aqui no podcast falando sobre isso, sobre essa rotina que te aprisiona e te liberta e qual é a maneira de você trazer isso para sua rotina. Mas voltando aqui ao assunto sobre as renúncias. O que eu posso fazer no meu dia a dia para entender o que é renúncia boa e o que é renúncia ruim? Uma das primeiras coisas que você tem que se perguntar é o que é prioridade na sua vida. Hoje a prioridade é minha saúde, prioridade é minha família, prioridade é meu trabalho, minha prioridade é meus estudos, prioridade é a minha fé, que isso envolve a igreja e tudo mais. Muitas das vezes eu tô cansada, né? Mas eu acabo saindo da minha rotina pra eu fazer as coisas, né, de ir na igreja e nos grupos jovens, uma coisa que eu tava fazendo muito esse tempo. Às vezes eu não tinha as condições pra ir pra tal lugar, né? Mas eu, às vezes eu dava um jeito pra eu estar lá naquele lugar, porque eu sabia que aquilo ali me fazia bem. É como se eu recarregasse a minha energia estando na igreja. E aí, muitas das vezes, é a partir disso. É você se conhecer. O que é valor pra você? O que é essencial? O que baseia a sua rotina? O que, se você tirar da sua rotina hoje, tipo assim, você não consegue ser produtiva. E aí, e
às vezes a gente pode falar isso e achar que vai ser do dia pra noite que você vai se conhecer. Mas às vezes é num erro seu que você não gosta. É muitas das vezes nas pessoas que você admira. Começa a perceber o que você admira naquelas pessoas. O que na rotina delas você admira. Porque assim você possa entender o que você gosta de verdade. O que você não quer abrir mão na sua rotina. O que você pode negociar na sua rotina. Porque, exemplo, tem coisas na minha vida, igual eu falei, agora eu tô com uma irmãzinha em casa. Então eu tive que renunciar a algumas coisas. Então o que eu podia adaptar na minha rotina pra incluir aquele tempo de eu ajudar em casa, com algumas coisas, ajudar a cuidar da minha irmã. E aí, essas renúncias conscientes, não do tipo assim, eu tô fazendo isso pra agradar fulano, eu tô fazendo isso por causa de outra pessoa, eu não tô fazendo por mim. Mas não, você tem que começar a fazer por você. Porque a única pessoa que é responsável pela sua vida é você mesmo. E eu acho que essa é uma verdade dura, né, da gente escutar. Porque por grande parte, até os 18 anos, a gente acha que os pais da gente vão dar conta de muita coisa. Sabe? E a gente cresce com essa ideia do tipo assim, eu sou uma pessoa preguiçosa porque minha família é tal. Eu sou uma pessoa que não é isso porque minha família é tal. A gente sempre tá responsabilizando os outros por coisas que é a gente que tem que tomar responsabilidade. A partir do momento que você sabe de uma dor sua, ou uma dificuldade, ou um defeito seu, e você não toma soluções pra melhorar aquilo ali é escolha sua. Então, a responsabilidade também é sua. Então, por isso que sobre as renúncias. Renúncia é uma decisão na qual você pode estar fazendo ela conscientemente ou não. E a melhor maneira de fazer ela conscientemente é conhecendo a si mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Eu gostei muito de gravar esse jeito do podcast, que a ideia é trazer um tema e falar um pouco sobre ele. E também esses episódios eu vou disponibilizar tanto lá no meu canal no YouTube, como aqui no Spotify. E eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar 5 estrelas aqui no Spotify para ajudar o podcast a crescer. E se você tá aqui no YouTube, não se esqueça de compartilhar esse vídeo para também outras pessoas poderem escutar sobre isso, sobre o que rotina é, e muitas das vezes entender o que essas renúncias do dia dela podem fazer, podem mudar na rotina dela. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de comentar aqui embaixo os próximos temas do podcast que vocês querem escutar. Então é isso. Beijo, autoras. Até a próxima.